Que a graça de Jesus seja sobre todos. É uma alegria poder estar mais uma vez compartilhando a palavra de Deus com os irmãos, com as irmãs, retomando a nossa série. A nossa série é essa, Vida Modelada pelo Evangelho, histórias que Jesus contou no caminho. Nós estamos conversando a respeito de algumas parábolas que você só vai encontrar no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas tem 10 parábolas exclusivas. A gente só encontra em Lucas. A gente não encontra em Mateus, não encontra em Marcos, não encontrará também em João. São parábolas que nós encontramos somente e tão somente em Lucas. São 10 parábolas e nós estamos conversando a respeito delas. Hoje, o nosso tema é o outro lado da vida. O outro lado da vida. E se você quiser abrir a sua Bíblia, Lucas capítulo 16. Hoje eu vou usar uma nova tradução. Uma tradução que eu li durante a semana e eu achei bem interessante. NAA. Como perguntaria o mineiro, que trem é esse, pastor? A Nova Almeida Atualizada. Nova Almeida Atualizada. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, dê-nos a iluminação do Seu Espírito para que possamos compreender e aplicar, Senhor, essa porção da Sua palavra em nossas vidas. É o nosso coração que está em jogo e por isso eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e mude aquilo que tem que ser mudado, Senhor. Nós cantamos, Senhor, logo no início do culto, pedindo renovação. Dissemos que tudo quanto é em nós precisa ser mudado. E agora, Senhor, nesta hora, pelo poder do Seu Espírito, eu peço, muda-nos, ó Deus, transforma-nos, ó Deus. Opera, Senhor, no nosso coração, a fim de que haja mudança de vida, Senhor.
haja mudança de vida. Talvez, Senhor, pecados tão entranhados, pecados tão escondidos, pecados, Senhor, que foram assumidos, Senhor, por nós há tantos e tantos anos e estão arraigados e enraizados dentro de nós, mas eu peço que em nome de Jesus todos esses pecados sejam, Senhor, quebrados nesta noite. Em nome de Jesus, transforma-nos, ó Deus. Transforma-nos. Amém. Se eu não estou enganado, essa parábola virou até novela. Estava passando na Record. Se eu não estou enganado, O Rico e Lázaro. Eu não sei qual é a sua experiência com esse texto. Talvez você já tenha ouvido muitos sermões, alguns estudos. E, de certa forma, essa parábola, ela modela aquilo que muitas vezes nós pensamos ser o outro lado, o pós-mortem, aquilo que acontecerá com os salvos e aquilo que acontecerá com os não salvos. Nós só não podemos esquecer de um pequeno detalhe. Essa é uma parábola. É uma história que Jesus contou. Então existe um ensinamento numa camada mais superficial e existe um ensinamento muito importante para o nosso coração que eu diria que está numa camada mais profunda dessa parábola. E se a gente ficar pensando nessa parábola como algo que pode acontecer, que vai acontecer com a pessoa depois da morte, a gente vai ficar apenas e tão somente no entendimento superficial. Porque, na verdade, essa parábola está falando a respeito da vida, do aqui e do agora, daquilo que está acontecendo comigo e com você hoje. E aí eu queria convidar você para uma leitura num nível um pouco mais profundo. Mais profundo. 3 coisas que eu queria comentar com vocês. A primeira delas é a respeito da identidade insustentável. O texto ele começa dizendo assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Uma outra personagem surge agora, na parábola. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. O que nós temos aqui nesses poucos versículos iniciais, um contraste absoluto. Nós temos alguém que é denominado, alguém que é descrito como um homem rico, e nós temos uma pessoa que é tratada pelo seu nome, Lázaro. E existe um contraste grande, enorme, entre o homem rico e Lázaro. O texto diz que o homem rico era rico, ao passo que Lázaro era pobre. O texto diz que o homem rico se vestia assim, de púrpura e linho finíssimo. Já o pobre era coberto de feridas. O texto diz também que era dessa maneira, com ostentação, que o homem rico vivia. Já Lázaro vivia na mendicância. O texto mostra para nós esse contraste. E é um contraste vívido. Qualquer um, desde o doutor até a pessoa mais simples, lendo esses poucos versículos, observará esse contraste, que é um contraste gritante no texto. Bem, Lázaro, olha só que detalhe rico. É a única parábola em que alguém é identificado pelo nome. Nenhuma das parábolas que Jesus contou
existe uma personagem indicada pelo nome. É sempre o filho mais moço, o filho mais velho, o pai, o samaritano, o sacerdote, o levita. Essa parábola, ela foge, porque Lázaro é a personagem, e é a única personagem de todas as parábolas que Jesus contou, que surge com um nome. É Lázaro. O que significa o nome Lázaro? Uma possibilidade é: Deus é a minha ajuda. Olha que significado bonito de nome. Você que está pensando em engravidar, minha irmã, está pensando num filhinho, hashtag fica a dica. Por que não, Tássio? Lázaro, Deus é a minha ajuda. E veja que o significado desse nome é indicativo no texto, porque Lázaro é um quebrado, é alguém que está na lona, é alguém que depende única e exclusivamente de Deus. Não há esperança para Lázaro fora de Deus. Deus é a ajuda dele. Deus é a ajuda dele. Não sobrou nada para Lázaro, exceto Deus. E aí, eu gostaria de dizer uma coisa que eu tenho dito aqui. Lázaro conhece as suas circunstâncias, que são circunstâncias assaz, desagradáveis. No entanto, ele sabe que essas circunstâncias não o definem. Não o definem. Lázaro é um filho amado de Deus e é sobre essa realidade que ele apoia a sua identidade. Deus é a salvação dele. Essa é a identidade de Lázaro. Ele apoia a vida dele nessa identidade, nessa ligação com Deus, nessa esperança que ele tem em Deus, nesse entregar a vida nas mãos de Deus. Porque fora de Deus ele não tem nada. Fora de Deus ele não é nada. Fora de Deus ele está na lona, ele está quebrado. Já o homem rico, vejam, o homem rico não tem nome. Não tem nome na parábola, na narrativa. A narrativa o descreve pura e simplesmente como um homem rico. E em sentido contrário, ora para as suas circunstâncias que são muitíssimo favoráveis, e ele apoia a sua identidade nelas. É o homem rico. Onde está a esperança daquele homem? Na riqueza. Onde estão as expectativas daquele homem? Na riqueza. Como é que ele vive? Em ostentação. Como é que ele se veste? Linho finíssimo, púrpura. Vive regaladamente. A identidade dele vem disso. Nem nome ele tem. A narrativa o descreve pura e simplesmente como um homem rico. Lázaro é amado por Deus incondicionalmente e isso define a sua identidade. O homem rico tem muitos bens e riquezas e isso define a sua identidade. Quero perguntar a você: o que define a sua identidade? É o que você tem? É aquele canudo que você tirou do canudo, enquadrou e está lá na parede do seu escritório dizendo que você é bacharel em 3 pontinhos? São os elogios que você recebe? Os aplausos que as pessoas dão a você? É algum pronome que vem antes do seu nome? Doutor, Senhor.
O que define você? É o amor incondicional de Deus? É o fato de você ser um filho amado do Pai? Uma filha amada do Pai? Alguém que depende de Deus e que tem aprendido a depender de Deus? É isso que define você? O texto está levando a mim e a você pensarmos a respeito disso, sobre a nossa identidade e o perigo de nós termos uma identidade insustentável. No frigir dos ovos, uma identidade insustentável. Na hora derradeira, uma identidade insustentável, porque diante de Deus, pouco importa se você é doutor ou não é, se você tem ou não tem. Qual é o pronome antes do seu nome? Diante de Deus, tudo isso vai para o ralo. O que sobra é se nós vivemos uma vida como filhos amados, como filhas amadas dele. Agora vejam comigo, qual é o contexto dessa parábola? Jesus nunca conta uma parábola assim, solta. Sempre existe um contexto para a parábola, uma pergunta, uma provocação, alguém que está encurralando Jesus, ou está tentando encurralá-lo, e aí Jesus vem com uma parábola. Qual é o contexto dessa parábola? Vejam, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e a desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. O que está em negrito. Os fariseus que eram o quê? Outra tradução. Os fariseus que amavam o dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro, ouviam tudo isto e zombavam de Jesus. Mas Jesus lhes disse: vocês são os que se justificam diante dos homens. Mas Deus conhece, o que Deus conhece? O coração de vocês. Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que é elevado entre os homens, ou aquilo que os homens dão muita importância, é abominação diante de Deus. Esse é o contexto da parábola. Esse é o contexto da parábola. E aí, para uma sociedade tão materialista como a nossa, tão consumista como a nossa, tão acumuladora como a nossa, eu lhes pergunto: qual é a nossa identidade? O que é que nós estamos construindo no que diz respeito à nossa identidade? É o que eu tenho? É um diploma? Aplausos? Status? Ostentação? Ou é o fato de eu poder dizer ao Senhor: Tu és a minha salvação, Tu és a minha esperança, Tu és a minha rocha, Tu és o meu escudo, Tu és o meu esconderijo, Tu és o meu baluarte, Tu és o meu estandarte. Um segundo ponto para nós olharmos para essa parábola e vemos uma camada mais profunda do ensino de Jesus. O orgulho imperceptível. Ambos morrem, tanto o homem rico como Lázaro. O texto diz que os anjos vieram buscar Lázaro e o levaram ao seio de Abraão. E o homem rico foi para o inferno. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Note, não há na parábola qualquer indício de que o homem rico fosse mau ou perverso. Você notou isso?
O texto diz que ele é um homem rico, mas não há um indício de que esse homem rico fosse um homem mau, fosse um homem perverso. Nada no texto bíblico diz isso. Pelo contrário, parecia ser até um homem piedoso. E por quê? Um mendigo foi deixado à porta de sua casa. Qual era a expectativa? Que o homem rico se apiedasse, se comovesse, cuidasse. Mas esse mendigo estava coberto de chagas. Essas chagas poderiam ser até lepra. Foi deixado um homem cheio de chagas à porta de um homem rico. Qual era a expectativa? Que ele pudesse cuidar, tratar, acolher. E como esse homem rico se refere a Abraão? Ele chama Abraão de pai Abraão. Então existe todo um indicativo no texto que o homem rico não é um homem mau, não é um homem perverso. Não é um homem mau, não é um homem perverso. Mas eu sei, essa é a pergunta que você guarda no seu coração. Qual é então o pecado desse homem? Qual é o pecado desse homem? Por que ele foi parar no inferno? Por que o homem rico foi parar no inferno? Se ele não é um homem mau, se ele não é um homem perverso, por que ele foi parar no inferno? Os homens vestidos de azul desta igreja, Novembro Azul. Veja que o conselho da igreja está de azul. E isso não é coincidência. Novembro Azul, o conselho azul. Presbítero César, presbítero emérito da igreja, presbítero Sebastião, presbítero Nando, reverendo Tássio e eu. Qual era o pecado desse homem? O pecado desse homem é o orgulho. Vejam que coisa interessante, eu diria interessantíssima. O que está negritado. E mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Ele está no inferno, ele está no inferno, e vejam o que está em negrito. É a fala dele: mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mesmo no inferno, o homem rico se vê como? Está dando ordens no inferno. Ou querendo dar ordens no inferno. E mais, o que ele pede para Lázaro fazer é a descrição do trabalho de um... Era o escravo que fazia isso. Molhava a ponta dos dedos e refrescava a língua do seu senhor. O que ele está pedindo para o pai Abraão pedir para Lázaro fazer é a descrição do trabalho de um escravo. Ou seja, está no inferno e não abaixa a bola. É o Senhor do inferno. Tem alguém aqui que queira? Senhor do inferno. Melhor servir no céu. Quem quer servir no céu? Oh, glória a Deus, aleluia, né? Irmãos, o orgulho é quase sempre imperceptível aos olhos do orgulhoso. É quase sempre. O orgulhoso tem dificuldade em contemplar e em discernir o seu orgulho. Por quê? O orgulho nos assalta quando nós estamos fazendo o nosso melhor. Ah, ele é orgulhoso porque ele é um péssimo cozinheiro. Existe isso? Ah, ele é orgulhoso porque ele é um péssimo cantor. Existe isso? Ah, aquele pregador é orgulhoso porque ele prega muito mal. Existe isso? Não. Nós nos orgulhamos por aquilo que nós fazemos bem.
A pessoa se orgulha porque ela é uma excelente cozinheira. A pessoa se orgulha porque é uma excelente cantora. O pregador se orgulha porque é um excelente pregador. É naquilo que a gente faz bem. É aí que o orgulho nos pega. Pode nos pegar. O que você faz bem? O que você acha que você faz bem? Quando as pessoas elogiam você pelo quê? Por quê? É nesse ponto que o orgulho vai atacar a sua vida. É naquilo que a gente faz bem. É a nossa virtude. Um lado da moeda é a nossa virtude, o outro lado é a tentação, é o pecado do orgulho. E vejam só, que coisa impressionante que esse mestre da espiritualidade cristã vai falar a respeito do orgulho. De acordo com os mestres do cristianismo, o pecado principal, o supremo mal, é o orgulho. A falta de pureza, a ira, a ganância, a embriaguez e tudo mais em comparação com ele são ninharias. Foi pelo orgulho que o demônio tornou-se demônio. O orgulho conduz a todos os outros pecados. É o mais completo estado de alma a favor de Deus, ante Deus. Mas ele não para por aí. Se quisermos descobrir o quanto somos orgulhosos, e aí o teste para nós. Eu não sou orgulhoso, pastor. Será? O teste para nós. Se quisermos descobrir o quanto somos orgulhosos, o método mais fácil de perguntar é perguntar a nós mesmos: quanto me desagrada ver os outros me desprezarem, recusarem-se a me dar qualquer atenção, intrometerem-se em minha vida, tratarem-me com ares paternais, tipo, coitadinho, ou se exibirem com ostentação? É só a gente pegar essas perguntas, trazê-las para nós e responder: sim, eu me incomodo, sim, eu me incomodo, sim, eu me incomodo, sim, eu me incomodo. Parabéns, orgulhoso. Parabéns, você é orgulhoso. É simples. Agora, quem disser que passe ileso por isso, está cometendo outro pecado, que é o da mentira. Que é o da mentira. Quem disser que não é minimamente fustigado por algumas respostas ali, está pecando porque está mentindo. Agora, é um termômetro para nós. Sim, 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 sim. Eu sou orgulhoso. Um orgulhoso está sempre olhando de cima para pessoas e coisas. E é claro, quem está olhando para baixo não pode ver o que está acima de si mesmo. Surge então um terrível problema, porque Deus está acima de todas as pessoas. Como é possível haver pessoas evidentemente corroídas pelo orgulho, que dizem crerem em Deus e que se têm na conta de muito religiosas? O último, para não judiar muito da gente. Receio que isso signifique que estão adorando a um Deus, o Deus real, o Deus da Bíblia, um Deus imaginário. Teoricamente admitem que nada são em relação a esse Deus fantasma, mas estão sempre a imaginar que em tudo são por Ele aprovadas e que por Ele são consideradas muito melhores do que as outras pessoas comuns. Ou seja, tributam um mínimo de humildade imaginária a esse Deus e tiram disso um máximo de orgulho em relação aos seus semelhantes. Você é uma pessoa orgulhosa? Ou você é uma pessoa mentirosa? Ficamos numa sinuca de bico, né? Eu me orgulho na minha humildade. Eu me orgulho porque sou humilde. Cuidado, porque
de repente, a gente acha que vai para o inferno o adúltero, o beberrão, o roubador, o assassino. Mas o nosso pecado também pode nos levar para lá. Que de repente não tem nada a ver com esses pecadões. Que a gente acha que são pecadões. Mas segundo C.S. Lewis, e se a gente concordar com ele, o maior de todos os pecados é o orgulho. É o maior, porque dá ensejo a todos os outros. E, em último lugar, para nós irmos embora, uma incredulidade irredutível. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Vejam, ele quer mandar no inferno. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O homem rico acredita não merecer o inferno. Mais do que isso, tudo que lhe sobreveio tem um motivo. Ele não recebeu as informações corretas. Se ele tivesse recebido a informação correta, se alguém tivesse o avisado, ele não estaria no inferno. Ele não cogita que o seu coração precisava de transformação. Ele não cogita isso. Ele trata a coisa como informação. Eu estou aqui porque fui desinformado. Estou aqui porque não me chegou a informação correta. Eu não estou aqui porque o meu coração é um coração duro, que caminhou fechado, trancado, longe de Deus. Isso não passa pela cabeça dele. Ele acredita que ele está no inferno porque faltou uma informação para ele. E o que ele pede? Que essas informações cheguem aos seus irmãos, a fim de que os irmãos não tenham o mesmo fim. Ele não cogita que os irmãos precisam de transformação, que o coração dos irmãos precisa ser tocado, transformado, alterado, mudado. Ele está pensando o seguinte: precisam da informação. E aí, pai Abraão diz: não, nada disso. A gente está aqui, não pode passar para lá, e quem está lá também não pode passar para cá. Negativo. Mas ele insistiu, porque ele quer mandar no inferno. Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. E aí eu diria para vocês que a mensagem central dessa parábola não é a vida depois da morte. A mensagem central da parábola é arrependimento, que tem a ver com o hoje. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha que coisa louca. A parábola, o personagem principal da parábola não é o homem rico, não é Lázaro. O personagem principal da parábola são os 5 irmãos. A parábola é sobre os 5 irmãos do homem rico que têm tido a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e estão sendo convidados ao arrependimento para ressurreição. Vejam o que o reverendo Eugene Peterson vai dizer. Começamos supondo que estamos escutando uma história sobre Lázaro. Mas quando a história termina, percebemos que Lázaro era apenas um cenário. Essa é uma história sobre os irmãos do rico. Essa é a conclusão. O que vai acontecer aos 5 irmãos? Será que os 5 irmãos se arrependerão? Ou não? Vamos voltar para uma palavra que está intrinsecamente ligada a esta parábola. A parábola que é conhecida como a do filho pródigo. Vamos voltar o nosso olhar para o irmão mais velho. Será que ele entrou na festa?
Será que ele se arrependeu e participou da festa? Será que ele cedeu aos apelos do pai e entrou na festa? A parábola do filho pródigo, o personagem principal é o filho mais velho, não é o filho mais moço. Nessa parábola, repito, não são o homem rico ou Lázaro as personagens principais. Os personagens principais são os 5 irmãos. Será que eles vão se arrepender? Porque eles têm Moisés e os profetas. Eles têm a palavra de Deus falando com eles. Será que eles vão se arrepender? O que eu vou levar para casa? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? O outro lado da vida é o lado de dentro. Essa parábola não está falando a respeito do lado de lá. Pós-vida, morte. Essa parábola está falando do lado de dentro, do nosso coração. Porque essa parábola nos chama ao arrependimento. Ao arrependimento. E aí, eu digo isso a vocês, antes de levar você para viver a vida do outro lado, Jesus quer levá-lo a viver a vida do lado de dentro. Do lado de dentro. Antes de levar você para viver a vida do outro lado, Jesus quer tratar a sua identidade sustentável. De repente, você está colocando a sua identidade em bens, em patrimônio. Naquilo que você amealhou, nos seus estudos, na sua graduação, na sua pós-graduação, na sua pós-pós-pós-graduação, no status, na ostentação da vida. De repente você está fixando o seu coração nessas coisas e a sua identidade vai se quebrar. Porque a sua identidade verdadeira você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus. O seu orgulho imperceptível. Às vezes nós achamos que nós somos humildes. Por quê? Porque o orgulho se esconde de nós, se camufla. É uma falsa humildade que nós vamos nutrindo no nosso coração. Porque de fato e de verdade nós somos arrogantes. Nós não admitimos que alguém se esqueça de nós, que alguém não nos convide. Nós não admitimos que as pessoas não nos aplaudam, que o holofote não esteja sobre nós. Nós não admitimos. Isso é o nosso orgulho. E repito, o orgulho é o pior de todos os pecados. É o pecado do diabo. E que nos liga a ele. Essa parábola nos chama ao arrependimento. A nós dizermos para Deus: Senhor, Senhor, a minha salvação é só o Senhor. É só o Senhor. A minha salvação é o Senhor. Não há outro, é só o Senhor. E o que esse texto também nos chama a atenção é que de repente pode haver uma incredulidade irredutível em nós, no nosso coração, na nossa vida. Uma incredulidade. Não porque não acreditamos em Deus, mas porque não nos rendemos a Ele. Não porque não acreditamos na palavra de Deus, mas porque não nos submetemos a ela. Não pense você que é uma informação que vai nos levar para o céu. O que vai nos levar para o céu é um coração transformado. Eu vou dizer uma coisa aqui, eu tenho certeza disso. Vai ter muita gente no inferno craque em teologia. Gente doutrinariamente irretocável. O inferno vai estar cheio de gente assim. Gente que sabe a Bíblia de cor, de capa a capa. Vai ter gente assim. Mas por que, pastor? O senhor não está se contradizendo? Não. Estarão lá porque, a despeito de serem doutrinariamente ok, o coração é o coração. E aí eu pergunto,
Como é que está o seu coração? Você que há tanto tempo frequenta uma igreja, como é que está o seu coração? Você que frequenta escola dominical há décadas, você que participa de estudos bíblicos há anos, você que conhece a Bíblia, você que em cada cômodo da sua casa tem uma Bíblia, tem na sala, tem no seu escritório, tem no seu quarto, está lá na cabeceira da sua cama, mas como é que está o seu coração? Tome cuidado, porque é o coração. O outro lado da vida aqui para nós é o lado de dentro. Jesus, Ele quer que a nossa atenção agora, aqui agora, seja levada para o lado de dentro. Como é que está o meu coração? Se eu cuidar do meu coração hoje, se eu tratar o meu coração como ele deve ser tratado, o outro lado da vida virá como consequência. Virá como consequência. Então, o outro lado da vida é o lado de dentro. É o lado do coração.